Amém, irmãos? Graças e paz. Tudo bem com vocês? Aleluia. Irmãos, olha só. Deus tem tido um carinho muito especial por este ministério. Às vezes você pode pensar assim, pastor, mas isso é coincidência, é coisa da vida, né? Isso acontece, né? Mas, para aqueles que crêem na palavra de Deus, não existe coincidência. Para quem não crê, pode ser que você vai pensar que é coincidência. Mas, para quem crê, não é coincidência. Por quê? Porque Deus, na sua onisciência, na sua onipresença, em todo o seu poderio, Ele sabe o dia de amanhã, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que vai acontecer comigo, com você, ou seja, o Senhor tem um controle de tudo. Então, quando você se dispõe a crer, quando você se dispõe a agradar o coração de Deus, Ele vai na frente, fazendo aquilo que você não pode fazer. Entendeu isso? Ele vai na frente, fazendo aquilo que você não pode fazer. E esses dias o Senhor trouxe uma palavra no meu coração, que está aqui, ó. Humilhai-vos. Mas o Senhor foi me direcionando para um lugar, que eu fiquei pensando assim, aonde é que o Senhor quer que eu chegue? E hoje, quando a Ana Carolina deu abertura, e quando o Deide estava ministrando, eu pude perceber, querido, que o Espírito Santo, Ele tem um cuidado com este ministério. Então, às vezes, não precisa nós ficarmos procurando palavra, não precisa nós ficarmos procurando jeitinho, não precisa nós ficarmos procurando ser esperto nas coisas. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo vai nos direcionando o que tem para fazer, o que tem para ser feito. E eu fiquei pensando, o que eu ia ministrar? Eles falaram. E aí você que não crê, você vai dizer, pastor, isso é coincidência. Claro, para você que não crê, é coincidência. Agora, para mim, que creio na providência de Deus, eu sei que não é coincidência. Porque quando eu e você chegou aqui, querido, quando eu estava ministrando ou seja, estudando essa palavra, o Senhor já estava na frente. Um exemplo, você que chegou 5 horas, o Senhor já estava aqui. Mas você que chegou 5h30, Ele também já estava aqui. E você que chegou atrasado, Ele também já estava aqui. Então, querido, ninguém vai pegar Deus de surpresa. Eu vou chegar 4h40 para pegar Deus de surpresa. Ele já está aqui. Então, irmãos, Deus, Ele é superior a tudo e a todos. Esse é o nosso Deus. Aleluia. E dentro desse título aí, o Senhor ministrou no nosso coração. Até ministrei para os nossos discípulos sexta-feira, ali na casa do Edson, onde foi o nosso discipulado. Eu ministrei que eu sempre, antes de trazer a palavra para a igreja, eu ministro primeiro aos nossos discípulos. E eles sabem algumas coisas do que nós vamos falar aqui essa noite. E dentro disso, nós estamos falando sobre nascente. O que é uma nascente, pastor? Uma nascente é onde você vai buscar água. Então, dali vai brotando a água, e você vai consumindo aquela água que vai sendo brotada. Quando nós éramos pequenos, nós trabalhávamos na roça, meu pai tinha
levava a gente para a roça, e lá tinha aquelas, não sei se é da época de vocês, umas cacimbas. Você cavava mais ou menos da altura desse altar aqui, e você podia pegar água com uma caneca, com um balde, alguma coisa nesse sentido. Mas com o passar do tempo, aquela cacimba ia sujando. Às vezes nascia mato em redor, às vezes o gado vinha e jogava barro dentro dela, e aí a cacimba ela ia sujando, e já aquela água ia ficando suja, e ela já não ia mais brotando a água. Aí você teria que vir, né, com balde, já toda aquela água, vir com a enxada, com o enxadão, rapar tudo, deixar bem limpinho. Aí quando você deixava bem limpinho, você via a água brotar, aquela água limpinha, ela começava a brotar de dentro daquela cacimba. E aí, o Espírito Santo veio trazendo no meu coração, querido, que nós, eu e você, nós somos uma nascente. Eu e você, nós somos uma nascente. Se no decorrer dos meses, se no decorrer dos anos, desde a sua conversão, quando você conheceu Jesus, e foi ministrado aqui, depois que eu experimentei, depois que eu conheci Jesus, eu nunca mais fui. Querido, depois que eu conheci Jesus, depois que eu provei do Senhor, depois que eu bebi, querido, da água que Ele me deu, eu nunca mais fui o mesmo. E olha que, para quem me conhecia antes de conhecer Jesus, querido, o Senhor fez uma transformação na minha vida. Mas por quê, pastor? Porque eu provei da água do Senhor. E aí, eu tornei-me uma nascente. Mas aí os anos se passam, né? Tem pessoas aqui que elas têm 1 ano de convertido, outras têm 10 anos, outras têm 20 anos, outras têm 30 anos. E no decorrer desses anos, querido, com as dificuldades da vida, com as lutas, com as tantas situações que acontecem na vida da gente, às vezes tem um dia mau, tem um dia ruim, tem um dia bom. E isso, para nós, muitas das vezes, vai minando, vai tampando, vai trazendo entulho, vai trazendo sujeira para aquela nascente. E aí aquele que era, aquela unção, aquela presença, aquela alegria, aquela graça, no decorrer dos anos, vai acabando. Por quê, pastor? Porque a nascente vai sujando, vai enchendo de entulho, vai enchendo de sujeira, vai enchendo de capinho, de pedra, de pau, de galhos, sabe? E aí, vai ficando tudo para trás. E aí aquela alegria que você tinha, né? Hoje é domingo, eu não vejo a hora de chegar o culto de domingo, aquilo vai acabando. Quantas pessoas que não têm, querido, a mínima vontade de vir num culto de domingo? Quantas pessoas que dizem assim, eu não vou hoje, domingo que vem tem culto. Quantas pessoas que no dia da ceia, elas nem se preocupam. Por quê, pastor? É porque a nascente está entulhada de lixo. Já não brota mais a água, aquela água limpa. Já não tem mais aquela, sabe, aquela força. Porque os problemas do dia a dia, lembra lá da parábola do semeador que Jesus contou? As dificuldades, as lutas do dia a dia vai vindo, querido. E isso acontece com todos. E aí nós esquecemos que somos uma nascente. E que dessa nascente, querido, precisa jorrar água limpa. Precisa jorrar água limpa.
Foi isso que o Senhor falou comigo. Jorrar água limpa. As dificuldades estão aí, sim. Mas e aí? E você resolve uma hoje, amanhã tem outra. E aí? A minha alegria é saber que eu sirvo ao Senhor. O Senhor falou assim, ó, deixa amanhã. Amanhã cabe o seu próprio mal. Vamos ver hoje. Vamos resolver o que tem para resolver hoje. Deixa a água brotar hoje, querido. Sabe, deixa. Porque eu e você somos essa nascente. Mas tem pessoas que entristeceu. Não tem mais alegria. Aquele brilho do Espírito Santo. Aqueles que davam glória a Deus, já não. O glória a Deus dele agora é mais sufocado. Mais pressionado. Por quê, pastor? Porque a nascente está cheia de entulho. Está suja. Falta de perdão. Problema com um e com o outro. Não tem mais humildade. A Bíblia diz, se for possível, esteja em paz com todos. Ah, mas eu até perdoo o Juliano, mas você aí e eu cá. A nascente está entulhada. E aí, querido, os anos vão passando. E se eu não se preocupar em resolver estas questões, vai chegar o ponto de nem mais jorrar água aos poucos, porque a nascente vai secar. Tem pessoas que, é como a pastora falou, o corpo dela está aqui, mas a alma dela, a mente dela está muito longe. Mas muito longe. Não valoriza mais a palavra. Não tem mais a fome, a sede de ler as Escrituras. Não tem mais graça para ler os mandamentos. Por quê, pastor? Porque a nascente já não jorra mais água. Mas o Senhor nos chamou, o Senhor falou assim, ó, essa água que eu vou lhe dar, essa água que você vai beber, vai ser uma fonte dentro de você. Mas está sendo entupida. Querido, olhe para cá. Todo dia vem uma situação diferente. E nós temos um adversário, que é o diabo, que ele anda ao nosso derredor, procurando alguém para tragar. Aí aquele que orava já não ora mais. Aquele que lia a Bíblia já não lê mais a Bíblia. Aquele que adorava já não adora mais. Aquele que, sabe, dava glória a Deus já não dá glória a Deus mais. Aquele que buscava o Senhor já não busca mais. Por quê, pastor? Porque acabou. Já não jorra mais água. E quando a nascente, querido, seca, vem o pior. Eu já não tenho mais temor. Quantas pessoas não têm temor de tocar em pastor, de tocar em autoridade, de falar em coisas que não deveriam falar? Porque secou a nascente. Não tem mais aquele temor. Não jorra mais água. Mas o Senhor nos fez
uma nascente. Jesus falou para a mulher samaritana assim, ó, a água que eu lhe der, vai ser dentro de você, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, a água que o Senhor está nos dando, vai ser uma fonte a jorrar em mim e você para a vida eterna. Ou seja, essa fonte não pode secar, porque senão não chegamos à vida eterna. Mas para isso eu preciso ter entendimento. E lembrar, querido, todos os dias, que nós temos um adversário. E esse adversário, querido, antes de você nascer já existia. Esse adversário sabe muito mais do que você. Esse adversário sabe o seu ontem e o seu hoje. Ele só não sabe o futuro, porque o futuro só pertence a Deus. Mas passado e presente ele conhece. Ele sabe aonde as suas fraquezas. Ele sabe aonde você tem problema nas suas emoções. Ele sabe o que você fala. Ele sabe por onde você anda. Esse é o trabalho dele. Ficar ao seu derredor, ao nosso derredor, procurando alguma brecha na sua vida, para ele começar a jogar os entulhos dele. Quantas e quantas pessoas que eu já conversei, e elas dizem, pastor, eu já nem dou conta mais de ler a Bíblia. Pastor, quando eu começo a ler a Bíblia, me dá um sono. Pastor, eu não tenho mais aquela alegria, aquela vontade de ir para a célula. Pastor, quando eu venho para a igreja, parece que tem um peso nas minhas costas, pastor. É porque a fonte, querido, já não está jorrando mais como jorrava antes. Os problemas da vida, as dificuldades, as lutas, foram entulhando, enchendo e entupindo as nascentes. Aleluia, glória a Deus. Então, querido, como você vai orar por alguém, para que essa pessoa seja curada, se nem você é? Já não jorra mais água, já não tem mais alegria, a nascente está fraca. Porque quando alguém, querido, encontra com Jesus, Jesus dá água viva para ela. Como aconteceu com a mulher samaritana? A Bíblia diz que ela saiu da presença do Senhor com uma rapidez tão grande, querido. Ela saiu da presença do Senhor e foi para a cidade. Aquela mulher, querido, aquela mulher foi completamente curada. Mas por que, pastor, que ela foi curada? Porque ela aceitou a água que Jesus deu para ela. E quando ela bebeu aquela água, Jesus falou assim, isso é uma fonte dentro de você. Ela entendeu que dentro dela tinha uma fonte que jorrava água, por isso ela foi para a cidade. Você é uma nascente, você é uma fonte, e de você é necessário que jorre água para a vida daqueles que estão ao teu redor. Mas se a água está secando, se a nascente está secando, se já não jorra mais água, como que você vai dar água para quem tem sede? De que forma, de que maneira?
A pessoa diz assim: "Ó, eu estou num problema no meu casamento, na situação". Aí se você não tiver nada para dar, você vai dizer: "Larga que é melhor". Querido, se eu sou curado, eu tenho água que cura outras pessoas, porque de mim jorra essa água. É a fonte, é a nascente. A nascente é assim, querido. Quanto mais água ela brota, mais ela está brotando. Quanto mais água ela brota, mais ela está brotando. Essa é a nascente. O que Jesus falou? Aquele que tem, vai ter mais. Se você é uma nascente que está brotando água, vai brotar muito mais. Mas por outro lado, Jesus falou: aquele que não tem, até o que tem vai ser tirado. E aí? Então, querido, vamos tirar os entulhos. Vamos tirar as pedras. Vamos tirar os garranchos. Vamos tirar, para que comece a brotar água limpa. Se tem que perdoar, perdoe. Se tem que resolver problema, resolva. Esteja em paz com todos, querido. Jesus é muito maior do que esses problemas. Tem pessoas que preferem ir para o inferno do que pedir perdão. Ei, Jesus é muito maior do que isso. Ah, pastor, me feriu. Sabe por que você foi ferido? Porque você nunca foi curado. Pode prestar atenção, querido. Pessoas que andam feridas, é porque elas nunca foram curadas. Elas estão com aquelas feridas, sabe? Você olha assim, oh, ficou bom, está cicatrizado. Mas toca para ver, começa a sair sangue. Nunca foram curadas. Pensa numa pessoa que era curada, querido. No espírito, na alma e no corpo. Quem? Jesus. Jesus, chamaram ele de tudo quanto é nome, querido. Até de príncipe dos demônios, chamaram ele. Chamaram ele de beberrão, de comilão, chamaram ele de todas essas coisas. Mas nada daquilo o atingia. Sabe por quê? Porque ele era curado. Não vai acontecer conosco. O Senhor falou assim, ó, acontece com o dono da casa, não vai acontecer com os servos. Vai sim. As pessoas vão olhar para você e levantar um falso contra você. As pessoas vão olhar para você e inventar mentira contra você. As pessoas vão olhar para você e falar coisas que você não vai gostar. Mas aí Jesus deixou, querido, a receita do bolo para nós. Mas nós não entendemos. Por quê, pastor? Porque a fonte, porque a nascente não está jorrando mais água o suficiente para nós superarmos essas situações. Estamos com aparentemente bem, mas pisa no calo para ver. Podem falar, podem dizer, podem, querido, fazer o que quiser com uma pessoa que é curada. A Bíblia diz que a mulher samaritana saiu da presença de Jesus e foi para a cidade. Chegando na cidade, ela relatou aquele povo. Irmãos, preste atenção. Alguém crê em uma mulher com um histórico como aquela? Alguém crê, alguém dá
atenção para uma mulher como histórico, como aquela. Mas só que dentro dela, querido, não era ela mais. Dentro dela havia algo diferente, havia uma fonte que jorrava dentro dela. E ela falou para eles assim: olha, conheci alguém que falou toda a minha vida. E eu acho que ele é o Filho de Deus. Porque da forma que ele falou, da maneira que ele falou, todas aquelas pessoas vieram com ela para estar com Jesus. E Jesus ministrou a eles a palavra, as boas novas. Isso, querido, é uma nascente que está jorrando água dia após dia. Como está a nossa fonte? Como está a nossa fonte? Você tem a humildade de pedir perdão? Você tem a humildade de voltar atrás e reconhecer que errou? Ela chega diante dos homens, sabe? E começa a lamentar a vida delas. Começa a falar do meu casamento, começa a falar das finanças, começa a falar da saúde, do trabalho, e se brincar, fala até da igreja. E elas são fracas, querido, para com os homens, para que o homem tenha dó delas. Isso deveria ser o contrário. Mas elas são fortes para com Deus. Não, Deus está no céu. Sim, querido. Mas Deus, Ele compadece de nós. Então isso precisa ser o contrário. Você precisa ser forte para com os homens. Vai tudo bem? Vai tudo bem. O que a sunamita falou? Enquanto as pessoas vêm procurando para ela, vai tudo bem? Vai tudo bem. Que as pessoas, querido, elas sempre querem nos ver lá embaixo. Por isso que você não deve estar conversando com muita gente, viu? Fala pouco e trabalha mais. As pessoas sempre querem nos ver lá embaixo. E aí, como está a sua saúde? Vai bem. Como está o seu trabalho? Vai bem. Como está a tua família? Vai bem. Mas se você entra para o teu quarto ou fecha a porta de Deus, o Senhor sabe como está a minha situação. A minha família está assim, os meus filhos estão assim, minhas finanças estão assim. Só o Senhor é Deus na minha vida. É isso que deve proceder, querido, daqueles que são nascidos de novo. Eu vejo pessoas conversando assunto com outras pessoas que aquelas pessoas a qual elas estão conversando não tem nada para dar para elas. A fonte está até seca. Vá atrás de quem, querido, pode te dar algo para a vida eterna. Aleluia! Glória a Deus! Então, querido, seja aí fraco para com Deus, forte para com os homens, forte para com os homens. Quando te perguntarem se vai tudo bem, você diz: vai tudo bem, vai tudo bem. Ah, mas aquela situação, vai tudo bem. Ah, mas vai tudo bem. E o Deus que te ouve em secreto, querido, Ele vai prover, Ele vai resolver, Ele vai mudar, Ele vai tirar da onde não tem, Ele vai fazer. Mas basta eu me prostrar e adorar diante do Rei. Isso aqui, querido, ó, é humilhar-vos, viu? Tem pessoas que não gostam de ser, nem de humilhar e nem de ser humilhado.
Ela não gosta nem de humilhar diante de Deus, nem gosta. Vai humilhar alguém que... Ixi! Mas a Bíblia diz que os humilhados serão o quê? Mas então por que a igreja não gosta de ser humilhada? Hã? Depende do assunto que você for conversar com alguém, você tem que estar pisando em ovos. Tem que estar pisando em ovos. Porque se você pisar em falso, ela já tira a carteirinha do bolso. Carteirinha não, né? Ah, hoje não existe mais carteirinha na igreja. Ela já, né, naquela época, já tirava a carteirinha do bolso. Pastor, está aqui minha carteirinha de demissão, estou indo embora. Jesus falou para os discípulos assim: você não quer ir também não? Vai. Você não quer ir também não? Mas aqueles discípulos olharam para Jesus e falaram: Senhor, realmente a palavra é dura, realmente, né? A palavra aí foi meio pesada, mas nós veio lá de fora, não achou nada igual aqui. Fiquei pescando em não sei quantos anos, não achei nada igual aqui, então eu vou ficar por aqui mesmo. Aqui está ruim, mas está bom. E aí? Então, meu irmão, dá uma olhadinha na sua nascente, para ver como que está. Dá uma olhadinha lá. E só falando dentro desse texto aqui, ó. Só dentro desse texto aqui. A Bíblia, querido, quando você lê a Bíblia, você vai lendo a Bíblia, você vai entendendo muito por que aquela palavra está ali, por que aquilo aconteceu daquela forma, por que tem aquilo ali. Tudo serve para nós como igreja. Por que que Jesus foi um carpinteiro? Por que que Jesus foi um carpinteiro? É algo de nós se perguntarmos. Por que que Jesus foi um carpinteiro? Porque quem trabalha com carpintaria, querido, trabalha com estrutura. Fazer estrutura de madeira. Por isso, querido, que entre alguém ser curado e sarado é muito diferente. Senão Jesus era um marceneiro, fazer decoração, né? Coloca ali um arranjo ali, coloca outro ali, etc. Jesus poderia ser um marceneiro, não, mas ele foi um carpinteiro. Jesus trabalha com estrutura, e é o que ele quer, que eu e você sejamos uma estrutura, ao ponto dele derramar água viva sobre nós, para aquele grande dia. Por que, pastor, não um decorador? Querida, decora essa igreja aqui e vem amanhã. A Vânia vem aqui, tira tudo e leva. Decoração, querido, é de alguém que foi sarado. Está ali. Entendeu? Aleluia. Ora, tal. Está ali. Mas faz algo que não goste para ver. Faz alguma coisa que não gosta. Ele sai com você na testa. E nem sequer quem está falando com ele. Não quer saber se é pastor, se é diácono, se é obreiro. Ele vem o que tem na boca e fala o que tem para falar, querido. Por quê, pastor? Vivia de decoração. Vivia de aparência. Só que Jesus, querido, não está procurando pessoas para ele decorar. Jesus está procurando estrutura cheia do Espírito Santo, aqueles que vão jorrar água para a vida eterna, aqueles que não se envolvem com as coisas dessa vida, aqueles que não olham para trás, aqueles que não retrocedem, aqueles que não abandonam Jesus por causa de coisas dessa terra, querido. São essas estruturas que Jesus está procurando para derramar água viva. Como está a nossa nascente? Foi cantada uma canção aqui.
Se nós bebermos dessa água, não teremos mais sede. Se nós bebermos dessa água, não teremos mais sede. E aí? E quanto mais água, querido, você bebe, quanto mais água você bebe, querido, você está se limpando dia após dia. Quanto mais água você bebe, a água fala do Espírito Santo, querido, sabe? Ele vai nos direcionando, Ele vai nos dando, sabe, a sabedoria do céu, Ele vai nos levando para um lugar, querido, que as coisas não vão nos atingir. Então, querido, busque ardentemente ser curado. Busque ardentemente ser curado, querido. Porque quando eu sou curado, eu sou transformado. Sabe? Pensa você em uma dor de cabeça. Você vai lá, toma dipirona e sara. Mas quando for amanhã ela volta. Está com dor de cabeça de novo. Mas quando eu sou curado, querido, é diferente. É diferente. As coisas não vão me alcançar mais. As situações, as picuinhas, aqueles levantes do inimigo, não vai me alcançar mais. Porque eu sou curado. De mim flui rios de água viva, há uma fonte dentro de mim. Aleluia! Há uma fonte, querido. É o que o Senhor quer de nós. Não deixa, sabe, lá no livro de Ezequiel 47, lá fala que por onde o rio ia passando, ia trazendo vida. Entendeu? Por onde o rio ia passando, ia trazendo vida. Aí, de uma margem, de outra margem, tudo que estava naquela margem do rio, querido, estava verde. E esse rio, querido, ele vai passando, e aonde a morte, esse rio ia trazendo vida. Se eu sou a nascente, de dentro de mim jorra água, então eu sou esse rio. Mas aí, qual é a vida que você está trazendo lá para sua família? Lá no seu trabalho? Porque de acordo com as redes sociais, tem um aí que está trazendo morte. Queridas, as redes sociais virou um lugar de muro das lamentações, desabafo. Tem mais voz para com o homem, mas menos voz para com Deus. Por onde esse rio passar, vai havendo vida. Vai havendo vida. O meu vizinho, querido, da esquerda, da direita, precisa saber que ali mora um homem e uma mulher de Deus. Ali mora uma nascente, querido, que vão fluir águas vivas, querido. Seja esse rio. Deixa fluir de dentro de você. Por onde você passar. Lá no seu trabalho. Não se iguale, querido, ao mundo. Não. Vamos, sabe, transformar aqui, ó, mente. Vamos transformar, querido. O mundo pensa de um jeito, não, mas eu penso de acordo com a palavra. O mundo pensa sobre morte, não, eu penso sobre vida. O mundo pensa sobre divórcio, não, eu penso uma família restaurada por Deus. Mas, por que a igreja não consegue entender tudo isso?
A fonte está cheia de entulho. A fonte está cheia de entulho. Tem muito capim, tem muita pedra, tem muito entulho. E querido, olha só, quando a fonte está cheia de entulho, quando o rio está cheio de entulho, tudo quanto é garrancho, vai pegando nela. Preste atenção. Quando a fonte está cheia de entulho, de garrancho, tudo que não presta, querido, vai pegando nela. Já prestou atenção? Alguém que está por conta, tudo que não presta, ele atrai para ele, querido. Mas seja você uma nascente que brota água dia e noite para a vida eterna. Seja você essa fonte. E aí, querido, quanto mais limpa for a nascente, mais você vai jorrar água. Entendeu, Edmar? Quanto mais limpa for a nascente, mais você vai jorrar água. Todo dia você vai lá e dá uma limpada. Não fica com aqueles pecados de estimação não, querido. Para com isso. Seja fraco lá para com Deus. Pecar, todos nós vamos pecar, querida. Agora não pode viver na prática do pecado. Pecou, você sabe que pecou? Sabe? Senhor, ó, realmente o negócio aqui, aconteceu isso e isso, eu te peço perdão. Resolveu, vamos embora. Não, mas Deus não vai importar com esse pecadinho, não, isso aqui é coisa insignificante. E vai enchendo a nascente. E vai enchendo a nascente. Não, mas foi só um negocinho ali que eu fiz, só para dar certo. Foi só para dar certo, viu, Senhor? Só para dar certo eu tive que contar uma mentirinha. É coisinha simples, coisinha que nem vai, só vai entulhando a nascente. E aí começa uma coisinha daqui, começa uma coisinha de cá, começa um negocinho dali, né? E a nascente vai sendo entulhada. Aí agora eu já não estou mais muito com vontade de ler a Bíblia. Os cultos de quarta-feira já não é mais a minha vontade. Célula, não, já tenho culto, para que célula? Discipulado, eu tenho a Bíblia para me ensinar, para que eu quero ouvir pastor? E aí, a nascente vai sendo entulhada dia após dia. E a pergunta que fica é, você pensa que o diabo brinca de ser diabo? E quando você menos espera, querido, você está num labirinto sem saída. E aí o diabo vem com uma proposta, porque tirar a sua vida ele não pode. Porque Deus não deu autoridade a ele para isso. Muitas vezes as pessoas falam, foi o diabo que matou. O diabo não mata ninguém, querido. Ele só induz. Ele só fala, vai. Assim é bom, viu? Ele só dá ideia. E aí ele começa a te dar ideia. Ei, essa vida que você está vivendo aqui na terra, não é boa não, viu? Tira ela, porque você tem outra melhor lá, ó. Mas aí a melhor que ele tem está aqui na Bíblia, viu? Que vai haver choro e ranger de dente, viu? A melhor dele é essa, viu? Então, querida, limpa a nascente. Deus não me deu essa palavra só para trazer, para gravar, não. Deus não falou comigo só para eu trazer para a igreja, ou para quem está ouvindo, né, e vendo através desse vídeo, não. Se o Senhor está falando conosco, aqui presente, e através dessa câmara, é porque Ele quer que nós limpamos a nossa nascente, estamos preparados, querido, para o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã pertence a Ele. E é aí que Ele quer que nós estejamos preparados. Para o dia de amanhã. Porque quando chegar o dia de amanhã, e alguém pisar no seu calo, você vai ter humildade para dizer, eu sou curado. Isso não me alcança mais. Não. Eu sou curado, isso não me alcança mais. Acabou.
Não, o meu pai, a minha mãe, meus tios, já perdoei todo mundo. Não, eu estou em paz com Cristo. Eu estou em paz com os homens. A minha vida é do Senhor. Por quê? Porque eu encontrei com Jesus. Porque a água, querido, que eu bebi, ela foi o suficiente para mudar a minha vida. As coisas desse mundo não mais faz parte da minha vida. Eu agora sou curado, querido. Eu agora sou curado, voltei para glorificar o Senhor. Eu voltei para estar na casa do Pai. Eu voltei para glorificar o Rei. Eu agora sirvo ao Senhor. É isso que o Senhor quer de nós. Nascente limpa, nascente transformada, nascente que brote água limpa, cristalina. As pessoas olhar para você e gostar de estar com você. Pessoas olhar para você e dizer, realmente ali vai uma mulher de Deus. As pessoas olhar para você e falar assim, realmente ali tem um homem de Deus, aonde não há dolo, aonde não há mentira. Que a nossa nascente, querido, todos os dias, ela vem trazer cura. Porque quanto mais limpa é a água, mais cura você vai levar para as pessoas. Mais cura. Mais cura. Pastor, é porque o Senhor não conhece a minha vida, da onde eu vim, da família que eu saí. É porque o Senhor não conhece o meu trabalho. É porque o Senhor não conhece o meu marido. É porque o Senhor não conhece a minha mulher. É, querido. Jesus, ele era carpinteiro. Ele quer gerar em você essa estrutura para receber essa água viva que vai jorrar pela vida eterna. Vamos ficar de pé?